da aula 7, que é o controle de riscos, tá? Isso daqui é relativamente simples, é só abordar. Então, fez o inventário de risco, né? A norma fala que depois devem ser classificados para identificar a necessidade de adoção de medidas de prevenção. O que eu acrescento a mais, além disso, do que está nesse item? Às vezes, como se a norma adota o princípio de avaliação de riscos gradativas, pode ser também que o inventário aponte a necessidade de aprofundar essa avaliação. Então, na minha opinião, o plano de ação, a classificação, ele deve indicar não só que medidas preventivas devem ser mantidas ou adotadas, mas também quais são as situações que você precisa aprofundar os riscos, né? Aquilo que eu já tinha apontado aqui, eu vou passar isso rápido. Que, na realidade, no inventário, ele vai ter que apontar que lugares que você vai ter que manter ou monitorar, reduzir, se for possível, monitoração obrigatória, e que lugares que você vai ter que reduzir para depois reavaliar. Isso a gente já discutiu na aula passada. Em relação à necessidade de avaliação, é o seguinte, você pode fazer uma gradação da incerteza da sua avaliação. Aí é a incerteza da sua avaliação. Se você tiver dados qualitativos ou quantitativos para sustentar a sua estimativa, não há necessidade de aprofundar a avaliação. Ok? Então, você chegou numa situação, você fez uma medição e deu acima do limite, eu não preciso fazer mais medições para dizer que está inadequado. Ou se eu fiz uma medição muito bem feita e deu, numa situação de pior risco, deu abaixo de 10% do limite, eu não preciso ficar aprofundando para dizer que ali é uma situação de exposição não relevante. Ok? Ou qualitativamente, eu avaliei, né, qualitativamente, mas eu tenho bastante evidência de que aquela situação foi bem avaliada, eu não preciso aprofundar. Se eu tiver dúvidas, né, na estimativa da probabilidade, aí eu vou ter que selecionar uma técnica mais sofisticada para estimar essa probabilidade e planejar. Ou se eu tiver ela altamente incerta, eu não sei as dúvidas sobre as possíveis consequências, probabilidades, uma situação obscura, né, no sentido de meia nevoenta, aí sim você também tem que fazer uma avaliação aprofundada, né? Isso é no sentido, por isso que vocês vão ver em alguma planilha minha, essa coisa da incerteza da avaliação, 0, 1 ou 2. Quando eu coloco 1 ou 2, é porque eu tenho que fazer avaliação também. Então, a NR1 estabelece que o processo de controle de risco, né, pressupõe você elaborar um plano de ação, implementar essas medidas, que tem as medidas preventivas, você tem que fazer o acompanhamento da saúde ocupacional, faz parte do controle, você tem que fazer análise de acidentes e doenças, faz parte do controle, e também está preparado para situações de emergência, responder a situações de emergência. Isso que a lei, eu não estou entrando em detalhe de cada um deles, não. Bom, então o inventário de risco, comentando com vocês, tem que fornecer essas informações. Lembrar que na NR1 também, não na parte do item 1.5 de gerenciamento, mas no item 1.4.1, fala que o empregador também tem que cumprir as disposições legais, tem que informar os trabalhadores, né? Isso daqui é herança maldita lá da NR1 antiga. Elaborar ordens de serviço sobre saúde e segurança. Na realidade, isso daí é um controle administrativo, né? Ordens de serviço ou instruções, isso é um controle administrativo, mas está aqui no meio, né? Como uma coisa importante. E depois tem lá, permitir os representantes acompanhar, determinar os procedimentos no caso de acidente, disponibilizar informação. Mas ele coloca no item G, as medidas de prevenção têm que ser de acordo com a prioridade. Eliminação dos fatores de risco.
da fonte, do perigo, do fator de risco. Aí já começa aquelas confusões todas. Minimização e controle dos fatores de risco. Tiraria os fatores e colocaria risco, né? Com adoção de medidas coletivas. Minimização e controle dos fatores com adoção de medidas administrativas e de organização do trabalho. É o que eu falei, ordens de serviço, para mim, está aqui dentro. E adoção de medidas de proteção individual, né? Então, vamos recordar aqui rapidamente alguns princípios que vocês estão careca de saber. Aquilo que eu falei para vocês na outra aula, aquela escada do controle, como é que eu saio de uma situação sem controle e chego num controle eficaz. Então, essa escada que eu falei, você tem que saber o problema, você tem que priorizar esse problema, que você vai fazer alguma coisa para ele. Você tem que conhecer bem as causas que está determinando, então por isso que o inventário tem que te apontar isso. Aí já não está no inventário, você tem que buscar quais são as possíveis soluções. Então tem que dar alternativas. Eu posso eliminar, substituindo por um material X. Mas isso está disponível no mercado? Não sei. Eu posso fazer um sistema de engenharia aqui para automatizar esse processo. Mas, olha, não dá para fazer. Se não fizer isso, tem essa outra opção. Então, aí é onde é necessário fazer elencar as possíveis soluções e uma análise disso daí. Será que o pessoal vai aceitar essa solução? Né? Será que vai ter... eu quero fazer um processo de automação. Será que eu conheço quem faz esse processo? Eu tenho dinheiro para fazer isso? Senão eu vou ter que repensar qual é a solução que eu vou fazer. Né? Aí implementa a solução e você já tem que prever como é que você vai avaliar a eficácia. Isso daqui que eu falei para vocês, que o problema maior, tá? Porque não é visto como um problema, e geralmente por causa do dinheiro. Por isso que tem que ter opções de controle. A famosa hierarquia de controle, né? Aqui representando o hazard como tubarão, o risco é estar exposto ao perigo, então é o risco qualitativo, né? Se não tem quem está exposto, não existe risco, tá? Se não tem exposição, não existe risco. Eu posso eliminar o perigo ou o risco. Claro que se eu elimino o perigo, eu elimino o risco. Tiro o tubarão, mando o cara nadar em outro lugar. Mas se o cara não souber nadar, ele continua tendo outro risco, perigo, né? Ele pode afogar. Eu posso substituir, em vez de pôr tubarão, eu coloco umas foquinhas, umas bolas, e ele fica brincando aqui, né? Quando você substitui, significa que tem que ser algo menos perigoso do que o anterior. No caso de produtos químicos, existem regras de substituição. O que é o controle de engenharia? Tem uma coisa física, né? Não depende do comportamento de quem está exposto. Então, quem está exposto está protegido, não depende do comportamento dele. Pode vir tubarão, ele está protegido, se esse controle for adequado. Você pode colocar controle administrativo, por exemplo, avisos, instruções, mas isso daqui depende do comportamento da pessoa. E, por último, você pode fornecer os EPIs, que aqui metaforicamente está representado como uma armadura medieval, no sentido de que é uma coisa que é pesada, que ela causa estresse físico, né? Então, por isso que ela tem que ser a última coisa. Outra maneira de você pensar a prevenção, principalmente para a questão de acidentes, é usar o modelo da gravata borboleta, né? Que é adaptado aqui dessa ISO 31010. Aqui você tem um evento indesejado, você identifica todas as causas, e principalmente a causa raiz, né, que é o perigo, a fonte de risco, e você coloca barreiras, né? Então você está prevenindo a ocorrência do quê? Do evento. Então, é controle de prevenção. É o controle primário. Ocorreu o evento, você tem que buscar diminuir as consequências. Então, respingou ácido concentrado na pele de alguém, tem que ter um chuveiro
imediato nas imediações para você barrar isso e não ter a queimadura, né? Mas se não tiver, se furar essas barreiras, tiver furo aqui, você vai ter as consequências aqui, tá? Então, esse modelo, ele é um modelo analítico muito interessante. Você pode usar essa ferramenta para fazer análise de todas as causas das barreiras que existem, para você definir que barreiras que você vai colocar em cada ponto aqui para evitar a prevenção do evento e prevenir, mitigar as consequências, né? Isso é um raciocínio. Não é adequado, às vezes, para a higiene. Higiene, a gente pensa normalmente naquele modelinho, que eu tenho a fonte, a emissão. Claro que se eu eliminar a fonte, eu vou eliminar a emissão. Eu posso enclausurar essa fonte. Se eu não puder enclausurar, eu posso diminuir a emissão. Mas se emitiu, está contaminando o ambiente, a trajetória, eu posso colocar uma barreira aqui, posso aspirar isso daqui, se for contaminante ambiental, né? E chega no trabalhador. Então, é aquela lógica. Eu vou ver controle primeiro aqui, depois aqui, depois aqui, tá? Então, é um outro modelo que ajuda bastante. Então, o que é o controle? Você tem que definir um padrão, né, de desempenho e onde que você quer chegar, né? Isso é na etapa do planejamento. Você tem que implementar e operar esse padrão. Por exemplo, uma permissão para trabalho. Só vou fazer trabalho nessa instalação com permissão de trabalho. Você tem que implementar isso daí, executar. Você tem que ter algum mecanismo de verificar se esse padrão está sendo seguido, né? Senão, você tem que fazer uma atuação corretiva. Então, essa é a lógica do controle, né? Você define onde que você quer chegar, o que que você quer, você vai executar, vai verificar se eu alcancei aquilo que eu planejei e vou atuar corretivamente, tá? Então, você pode ter como base para o padrão os requisitos legais, mas você pode livremente ter as melhores práticas possíveis. Então, esse processo aqui estabelece o padrão, mede o desempenho. Está de acordo com o padrão? Sim, não precisa fazer nada. Se não, você faz uma ação corretiva e volta a medir o desempenho. Então, ciclo PDCA, né? É outra maneira de fazer. Agora, tem tomar cuidado com as palavras. A ISO usa o termo tratamento de risco, né? E ela refere-se a controle à medida que está modificando o risco. Por exemplo, uma política de contratação, uma política de não usar substância cancerígena, o dispositivo, uma proteção física, ele chama isso de controle, né? E nem sempre ele vai alcançar o resultado. Então, na realidade, hoje, o que se chama controle de risco, baseado na ISO, seria o tratamento mais a monitoração, né? O que a gente chama de controle de risco na NR1. Envolve a etapa de tratamento mais a monitoração. Não é só modificar os riscos, você tem que verificar se está monitorando. Então, e ele propõe uma série de hierarquias, né? Que a NR resbala nelas. Primeiro, é evitar o risco, onde você decide não iniciar ou interromper uma atividade. Isso você está evitando o risco, você não quer ter problema. Eu posso, isso daqui é no sentido de risco positivo, de oportunidade, não interessa para a gente. Eu removo a fonte de risco ou perigo. Estou removendo o risco. Eu altero a probabilidade. Então, quando eu coloco uma ventilação exaustora para captar o contaminante, eu estou reduzindo a exposição, eu estou reduzindo a probabilidade. Quando você altera a consequência, de que maneira? Você pode colocar medidas mitigadoras, no caso de trabalho em altura, se houver a queda, você poder pôr linha-vivas, você colocar coisa para amparar a queda, enfim, você está alterando a consequência. No caso, por exemplo, de explosivos, você pode reduzir o volume de material que você está trabalhando, caso ocorra a explosão, a consequência ser menor. Então, eu estou alterando a severidade. Eu posso compartilhar o risco com outra parte.
que é o caso de terceirizar. Agora, por que é compartilhar? Porque eu não fico livre. Financiar o risco é o seguro-acidente de trabalho. O seguro-acidente de trabalho, mesmo que você tenha um risco residual, você contrata, né, se acontecer um acidente, o INSS que vai cobrir. Isso chama-se financiamento de risco. Só faz sentido o financiamento de risco para risco residual, né? A seguradora privada não vai fazer seguro, hoje em dia, por exemplo, a motociclista profissional. Por quê? Porque o risco é tão certo, o risco residual, por mais prevenção que você tenha, o risco é muito residual, é muito alto. Então, não faz seguro, né? E, às vezes, você faz a retenção do risco. Você decide não fazer o seguro e fala, não, se acontecer, eu banco as consequências. A ISO 45001, ela trouxe algumas novidades, né? Ela fala para você controlar e manter o processo, ela fala para estabelecer os critérios para esses processos, estabelecer os controles para esses processos de acordo com esses critérios, manter e reter a informação documentada, para dizer que tudo está sendo feito como realizado, e ele coloca adaptar o trabalho aos trabalhadores. Então, isso daqui chama-se ergonomia, né? Você vê que a NR1 ela não fala nisso daqui, ela fala tem que seguir a NR17. Bom, então ela fala controles, a mesma coisa, eliminar a fonte, substituir o processo, usar controles de engenharia e reorganização do trabalho, que para mim isso daqui é administrativo, usar controles administrativos, incluindo a formação, é parte do controle administrativo, e usar equipamentos de proteção individual. Então é a mesma coisa, né? Então vamos refletir agora um pouquinho sobre esses controles de engenharia. Então, ele requer mudança física. Por isso que quando eu descrevo as instalações, quando tem controle coletivo, eu descrevo também o controle coletivo que tem naquela instalação, tá? Naquela unidade. Exigem manutenção. Então, todo local que tiver uma medida de controle coletivo, a ação preventiva tem que contemplar a manutenção daquele controle, né? Então, você tem um equipamento para fazer elevação de cargas, né? Para você automatizado. Ele tem que ser mantido, porque pode ocorrer um acidente. Eu tenho que fazer medição preventiva ou corretiva, né? O que é o acompanhamento disso? Você faz inspeções baseado em listas, ou às vezes você faz o monitoramento. Então, digamos que você tenha num laboratório ou numa uma unidade de pintura, você tenha uma cabine de pintura, uma cabine de exaustora. Então, você tem que fazer manutenção periódica e, às vezes, você monitora, por exemplo, não precisa fazer medição do contaminante. Se a velocidade de face, né, do ar que entra na cabine está adequada, você pode fazer, às vezes, controle de emissões. Tem vários tipos de monitoração que você pode fazer dependendo do caso do controle de engenharia. E avaliar o resultado disso, se ele né, qual é o percentual da conformidade, ou se o parâmetro está de acordo com o valor de referência, né? Então, veja, sempre que tiver controle de engenharia, o teu plano de ação, as tuas ações preventivas tem que prever a manutenção e o acompanhamento e como que você vai ver o desempenho desse sistema, né? Isso é a mesma coisa o administrativo. Então, o administrativo requer que alguém, o trabalhador, faça alguma coisa. Ela está muito centrada no comportamento, né? Então, por isso que eu vejo muito essa abordagem comportamental, mas pulando etapa, não coloca o controle coletivo primeiro. Você só pode pensar em comportamento depois que você resolveu o problema com o controle coletivo. Então, você pode ter dois tipos de procedimentos, né? Você pode ter procedimentos gerais, que eu falei assim, você pode ter uma regra geral para trabalho com produtos químicos.
para qualquer produto químico, independente do perigo dele. Então, tranquilo. Se chegou um produto novo, você só vai ver o que aquele produto novo tem de diferente da tua regra geral. Ou você pode fazer um procedimento específico. Então, no caso de acidentes, eu tenho um procedimento geral para ferramentas. Mas, às vezes, eu tenho um procedimento específico para uma ferramenta elétrica X que introduz uma série de perigos. Ok? Então, o procedimento específico tem que ser muito bem pensado. Adota procedimento geral, regra geral. O procedimento específico, geralmente, é adequado vir dentro de um procedimento operacional padrão. Então, eu tenho que fazer a manutenção de uma máquina. Tem lá o procedimento de fazer a manutenção daquela máquina. As questões preventivas têm que vir embutidas nesse padrão. Se você coloca separado, pode ser deixado de lado. Né? Então, você tem que fazer o acompanhamento. O que é? Inspeções, porque depende do comportamento. Então, você vai observar se as pessoas têm atitudes e comportamentos de acordo com o previsto. Usou equipamento de proteção, fez permissão de trabalho, não seguiu a permissão de trabalho e assim por diante. Né? E a avaliação do resultado é a percentagem que você consegue verificar que está seguindo o padrão que foi estabelecido. Né? É claro que para estabelecer um procedimento, aqui entra muita ergonomia. Nem sempre o prescrito dá conta da variabilidade da situação de trabalho. Então, por isso que esses procedimentos têm que ser sempre... Às vezes o cara descreve como deve ser feita aquela coisa, mas na prática ele não sabe fazer. Né? Uma coisa é fazer, outra coisa é descrever como deve ser feito. E, por fim, faz parte do controle administrativo toda a parte de formação, que chamam de capacitação, treinamento, eu gosto de chamar de formação. Ela é um controle, porque você espera que as pessoas que tenham conhecimento passem a ter comportamentos ou atitudes X ou Y. Qual é o acompanhamento? Você faz um curso, né? Realizou o curso, capacitou todos os trabalhadores, mas você tem que fazer a avaliação do resultado. E aí você tem 4 níveis. Por exemplo, nesse curso que a gente está dando aqui para vocês, a partir das 10 horas agora, na Classroom, vai ter avaliação da reação. Se vocês gostaram ou não do curso, tem sugestões, coisas, isso chama de primeiro nível. Uma prova teórica ou prática, não pus aí. Eu poderia ter colocado uma provinha, todo mundo vai ter que responder uma prova sobre a NR1. Eu queria até fazer isso, mas não deu tempo. Poderia ter feito, ver se vocês entenderam. Mas eu pedi uma provinha prática. Vocês vão fazer um teste aí de campo aí. Quero ver o que vai vir disso daí. Embora não vai ser para nota, mas eu vou tentar ver se vocês praticam e se vocês aplicam, né, o que a gente ensinou aqui. Se não aplicar, eu vou ficar extremamente frustrado. E tem o último nível, que é o impacto positivo nos indicadores. Porque às vezes você deu muita formação e não deu impacto. Então você vê que muitas vezes o pessoal nas NRs está preocupado nisso daqui e no máximo, às vezes, registrar o curso e no máximo conhecimento, mas não vê se isso está dando resultado ou não. E claro, tem um EPI, isso daí vocês estão bem familiarizados, tem que diferenciar aquele que é continuado, aquele que é para tarefa específica, o acompanhamento, que é inspeções, e avaliação dos resultados, você pode percentagem de conformidade que ele usa o EPI nas situações recomendadas. Né? Bom, eventualmente, alguns EPIs você tem que fazer ensaios específicos para ver se ele tem um bom desempenho. Para finalizar, tem uma outra lógica para ver controle de riscos. Isso daqui está no material que eu distribuí para vocês, do HSE, Successful Safety and Health Management, do HCE 97. Ele fala, adotar medidas, você tem um processo de trabalho. Então, você olhar a entrada,
o que entra nesse processo de trabalho e na saída. Então, por exemplo, na entrada, você vai construir uma nova instalação. Eu vou construir um novo setor de pintura. Eu já tenho que pensar no projeto, como ele vai ser. Eu tenho que controlar todas as aquisições, né? As aquisições, que eu compro, verificar, eu comprei um equipamento, ele vem com proteção, não vem, quer dizer, tem que fazer uma questão, ou seja, você não permitir que entre alguma coisa que dê origem a risco no seu processo. Seleção de contratada, você vai ver o desempenho dessa contratada, né? Se ela está apta a fazer um bom gerenciamento de risco. Se você não faz isso daqui, você está introduzindo problema no seu processo. Você pode fazer seleção da força de trabalho, né? Então, às vezes, você tem que tomar cuidado. Se você tem um processo que não pode ter gente com asma, que já tem sensibilização respiratória, você tem que cortar aqui, senão você vai colocar alguém em risco. Monitoração de matéria-prima. Eu não quero que o meu solvente tenha benzeno. Aí você faz todo solvente, por exemplo, a Volkswagen faz isso. Toda tinta que chega em solvente, eles fazem análise química para não aceitar produto com coisas que eles não concordam. E, claro, a informação. Você pega uma ficha de um produto químico, ela te dá uma informação. Se você não checar essa ficha, muitas vezes você vai introduzir problema no seu processo. Tem o controle no processo, que é aquela lógica da hierarquia. Substituição, mudança no processo, os procedimentos operacionais, atuação em emergência e manutenção. Isso daqui vocês já estão familiarizados. E outra lógica são controle na saída. Então, eu vou prestar um serviço em outra empresa, então eu planejo o serviço de forma que ele seja feito seguro. Não vou levar problema para terceiros. Eu vou fazer um produto. Eu, quando vou comprar a embalagem, por exemplo, quando eu vou comprar água sanitária, eu não olho o preço, eu olho se aquela embalagem é boa, porque estou cansado de perder roupa, porque você põe no carrinho, derrama na sua calça, quando de repente você vê que manchou calça, perdeu calça. Então, aí você perde uma calça que custa muitas vezes a embalagem, o produto que você comprou. Então, você fornecer uma rotulagem adequada. A maior parte do pessoal fornece produto químico aí sem coisas adequadas. O armazenamento disso e o transporte. Eu lembro empresas lá que faziam material laminado, lá em Belo Horizonte, transportar aquilo em caminhão, de repente aquelas lâminas soltavam. Né? Então tem que pensar na condição do transporte seguro, toda a parte de transporte de mercadorias perigosas. E, claro, pensar no controle no que eu emito para fora, seja efluentes, aquosos, seja emissões atmosféricas, disposição de resíduo, faz parte também do controle. E, claro, a informação que eu vou dar para terceiros. Né? Então, é uma outra lógica diferente de pensar controle. Bom, eu fiz só essa reflexão porque amanhã a gente vai usar esses princípios para fazer o plano de ação e aí a gente vai pegar um exemplo concreto para aplicar isso que a gente falou aqui nas aulas práticas, que eu espero que vocês sejam capazes de fazer o mesmo. Vou pegar uma operação de pintura, a primeira parte da aula eu vou falar sobre o plano de ação, a segunda parte da aula eu vou fazer um estudo de caso, né? Que a gente vai descrever, vai fazer, não é uma operação de pintura, eu peguei uma operação que envolve riscos químicos e ergonômicos, por ser áreas não tão familiares de vocês, nós vamos fazer juntos, né? Aqui em sala de aula, para vocês terem ideia de como aplicar esses princípios. Então, o trabalho que vocês selecionam uma unidade de trabalho, já pega aí a caracterização básica dele, as atividades e tal, e já vai pensando na planilha que a gente vai indicar para vocês aplicarem depois. Ok? Então, por hoje, estão 10:01 cravados. Vamos deixar, como a gente começou atrasado uns 5 minutos, aí uns minutinhos, caso alguém tenha, porventura, alguma dúvida. Ela pergunta o seguinte: o trabalho será entregue quando e como? Será entregue até o dia 23 por e-mail, enviar por e-mail.
tá? Vocês vão fazer um arquivo qualquer, um arquivo Word ou Excel, e vai mandar para a gente via e-mail. Quem mandar, recebe o certificado. Quem não mandar, não recebe, tá? Recebe, eventualmente, uma declaração da presença nas aulas, mas certificado é quem fazer a parte prática e responder à avaliação. Isso é uma maneira de forçar vocês a aplicarem isso daí. Vamos ver o que vai dar. Não é condicionado ao desempenho, se você fez correto ou não. A gente vai dar feedback para vocês, para ver sugestão e tal, mas não é condicionado. A minha dúvida é referente à parte do inventário de risco de empresas que a gente contrata para atividades específicas, que ocorrem na empresa uma vez a cada 2 meses ou eventual. Um exemplo, semana passada, retrasada, teve um vendaval aqui na região, caiu árvores aqui na empresa e a gente teve que contratar uma equipe para estar fazendo essa limpeza dessas árvores. Como que a gente trabalha isso? Que tu comentou que nós temos que estar colocando no inventário de risco. Não, então veja o seguinte, você tem que ter você vai ter que estabelecer para sua empresa como é que você vai lidar com contratada. Quem vai fazer esse serviço? É uma empresa com CNPJ ou é um MEI? Ou é informal? Entendi. Então, se é informal, fica complicado, concorda? Se é MEI, você tem que tomar cuidado. Você tem que ver. Então, faz uma análise preliminar. Só faz uma análise preliminar de perigos e riscos e a ação preventiva. Não vai ficar fazendo inventário de risco, não, porque não dá tempo. Na hora que você fizer, já terminou o serviço. Sim. Então faz uma análise preliminar. Vamos supor, ele vai fazer negócio de ar. Pode envolver trabalho em altura, pode envolver, por exemplo, contato elétrico com instalações elétricas, que pode dar um choque e alguém morrer. Você concorda que envolve riscos importantes? Então usa o critério de análise preliminar de risco, vê que atividade que é, quais são os perigos, quais as prevenções que tem que ter e aplica a prevenção. PT e documenta isso de forma bem sucinta. Não vai precisar fazer inventário de risco, nem pedir. Mesmo que a empresa seja formalizada, faz essa análise preliminar. Você mata naquele item, para não criar papel, entendeu? Não é objetivo criar papel. O objetivo é fazer a prevenção. Nesse caso particular que você me falou, eu chamei a atenção porque pode ser que envolva alguma atividade crítica, como o trabalho em altura ou o eventual contato com coisa elétrica aí, né? Fora outras coisas. Eu não sei se envolve... Enfim, tem que ver a atividade. Por enquanto, aqui no chat, não há mais nenhuma. Nossa, que turma boa. Aprenderam tudo, ninguém tem dúvida, então tá ótimo. Bom, gente, então amanhã a gente vai para a sessão final, né? São 7 encontros, depois eu vou ter uma síndrome de abstinência. Eu vou acordar cedo e não vou encontrar com vocês, né? Vou ter uma síndrome de abstinência aí. Mas logo vem o Natal, eu resolvo isso daí comendo bastante coisa. Então, amanhã a gente fecha a primeira parte da aula. Por favor, tragam as dúvidas de vocês, situações que não foram abordadas no curso, para a gente discutir. Aqui tem alguns colegas que são mais experientes, podem também dar uma contribuição, não é só eu, né? Por favor, não fiquem mudos, tragam. Falar, não, o que você está propondo é muito maluco, é muito exigente, enfim. O que vocês tragam aí sugestões para a gente poder conversar, né? Senão a gente termina a aula antes, né? Se não tiver dúvida, aí vocês vão responder o questionário. Eu vou ver com o pessoal duas coisas. A comunicação e a questão do acesso ao material, tá? Desculpe aí, eu vou resolver isso assim que terminar, eu vou entrar em contato com o pessoal, tá bom? Falando assim, vocês não têm dúvida, vocês entenderam tudo. Só me vem na cabeça, eu tenho muitas dúvidas. Só que dá um pouco de receio de fazer perguntas não que existe saiam bastante. Não tem pergunta que não faz sentido. Pode perguntar, que não tem problema. Então, ainda como estudante, não tive contato com muitas coisas. Eu vejo o pessoal perguntando, falando, comentando as coisas,
e é um campo muito vasto, né? Esse curso está sendo uma janela, assim, que se abre para mim, de verdade. Tá indo Mas, só de carona, né, por enquanto. com certeza. Eu até comentei com um dos colegas aí do grupo, eu falei assim, eu tô tentando caminhar, tô tentando ir atrás, tô correndo atrás de vocês, mas não desisto. E então, professor, eu tenho bastante experiência na cozinha. Quando uma colega nossa perguntou sobre o curso de padeiro, me veio em mente o curso da Anvisa de Boas Práticas. Uhum. Ali tem bastante relacionado também com a segurança dos alimentos. Dos alimentos. Pode gerar um risco biológico. Isso pode ser acrescentado no... Eu acho que, assim, do ponto de vista, o risco biológico da alimentação é para quem ingere o alimento, né? Ele não Sim. representa uma questão importante para a exposição ocupacional. E que eu estava comentando ontem. Na questão de preparo de alimentos, você tem muito mais problemas de dermatites de contato, coisas do tipo, do que risco biológico. Eu, por exemplo, adoro cozinhar, estou sempre na cozinha, mas meu problema é botar a mão em certas coisas, minha mão fica em feridas, né? Eu tenho que usar luvas e tudo mais. Lavar prato, nem eu cozinho, mas não lavo prato. Mas assim, você manipulando algumas coisas, temperar, às vezes você tem que botar a mão mesmo para temperar, para fazer coisas. Sim. Isso pode dar muito dermatite de contato. Agora, risco de origem biológica para o trabalhador que prepara alimentos, ele pode ser muito remoto, tá? Não exatamente isso. É importante para segurança alimentar. Eu entendi que você falou, é que o curso inclui... Eu sei que foge. Igual eu fui trabalhar, eu lembro uma vez que eu fiz implementei o PPRA na Fundação Carlos Chagas, e tinha cozinha lá, eu fui ensinar como fritar ovo em óleo quente sem se queimar, né? Assim, você tinha que fritar muitos ovos num tacho grande, daquele óleo fervente. Nossa. Você sabe fazer isso? Eu aprendi. Você tem que ter tipo uma frigideirinha pequena que você quebra o ovo, frigideirinha com cabo longo, aí você vira ela no óleo quente. Vira no óleo, para não... exatamente. Eu aprendi isso como medida preventiva. Quando eu cheguei lá, tinha muita gente com queimadura por causa de resíduo de óleo quente. Então, isso é por exemplo, uma questão que a gente aprende. Professor, bom dia. De novo, a gente tinha dado bom dia. Assim, não, primeiro dizer que o curso está sendo maravilhoso, assim, pela tua didática, pela forma como tu passa. Eu acho que dos últimos cursos que eu vi, que eu andei pesquisando, esse realmente é excelente, assim, maravilhoso. Por esses quesitos que eu coloquei, para mim é uma honra estar fazendo o curso contigo, porque tu é um grande nome, assim, da segurança dentro do nosso... da prevenção dos acidentes dentro do nosso país aí. E colocar uma situação que eu enfrento, assim, aqui na minha região, aqui no interior do Rio Grande do Sul, né, quase no Uruguai, e que a gente não tem fiscalizações e que tem um risco muito grande na rural de vibração das máquinas, equipamentos, né, os terrenos são irregulares, tá? Tem aquelas máquinas que são mais antigas, certo? E que ninguém reconhece o risco de vibração aqui na minha região. O empregador fica louco se tu diz que tem risco de vibração, que isso não existe, que tal. E como que fica assim a nossa, como é que eu vou colocar? Enquanto assessoria, a nossa posição frente ao nosso cliente. Porque o que eu mais tenho aqui é produto rural, sabe? Eu entendo a tua preocupação. Isso daí você pode fazer pouco, a não ser esclarecer. Isso caberia mais uma política pública. Você tem poucos ações nesse sentido, até porque o Ministério, a Secretaria do Trabalho, a Secretaria de Inspeção do Trabalho tem pouca capilaridade, né? Em alguns lugares, o pessoal do SUS, que criaram os programas de saúde dos trabalhadores, lá no estado de Minas Gerais, eu ajudei muito a apoiar vários programas de saúde do trabalhador, cujo foco de atuação deles eram pequenas empresas, e atuavam para o setor, fazia conscientização, fazia criar o problema, né? Porque às vezes o cara não tem vibração, mas tem muita gente lá com um problema de lombalgia, problema de coluna, e o cara não sabe... E tem.
a coisa está E tem. relacionada. E é o que mais a gente tem aqui. Então, às vezes, caberia, por exemplo, a um setor público, você pega a questão de agrotóxicos, né? Então, cabe mais uma ação de políticas públicas, né? Se as prefeituras tivessem uma ação para fazer. Mas, enfim, isso é muito longe de acontecer da minha realidade aqui, vou lhe dizer. Mas, assim, ó, no meu entender, eu vou jogar. Imagina, você está no Rio Grande do Sul, estado relativamente desenvolvido e de fácil acesso. Imagina quem está lá no meio da Amazônia, no meio do Pará, né? Deve ser mais complicado ainda, né? Sim. Então, como diz o outro, pense no pior, né? Você ainda tem você lá atuando. Você chega lá no meio da floresta, lá que você não tem nada, né? Bom, mas lá o caso é... Exato. Você não tem... Mas, tipo, para a PGR, eu vou colocar o risco de forma qualitativa e só... Sim, não vai gastar dinheiro, não, porque senão eles não têm... Põe eles a resolver problemas práticos. A OIT tem vários programas para a área rural, por exemplo, para fazer prevenção. Então, tem que ser por aí, tá bom? Gente, vamos encerrar aqui. Está tendo um evento da Fundacentro agora, e eu vou ter que assistir, né, uma apresentação dos Big Boss, e vai ter uma semana de inovação na pesquisa, vai ter várias lives. Entra no site da Fundacentro, quem quiser assistir, tá? Vai ter algumas palestras sobre inovação. Hoje à tarde vai ter a apresentação de alguns projetos da Fundacentro, até eu vou fazer uma apresentação curta de 20 minutos sobre os projetos que já aconteceram. Entra no site da Fundacentro, está lá a divulgação do evento. Infelizmente, eu vou precisar sair para até participar do evento, tá bom? Um abraço a todos. Amanhã a gente finaliza aí o curso com a graça de Deus, tá bom?